Graça, paz e misericórdia, igreja. Amém? Os irmãos me ouvem bem? Estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, nós estamos aqui no nosso terceiro culto, em nome de Jesus Cristo, não para agradar ao homem, ao Filho do homem, mas sim para agradar ao nosso Senhor, que entregou a sua vida para a salvação das nossas almas, em nome de Jesus. E o nosso objetivo hoje é glorificar a esse Deus que tanto nos amou, a ponto de ter derramado o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas hoje, nós já estaríamos perdidos e a ira de Deus havia de ter sido derramada sobre toda a humanidade. Mas Ele teve misericórdia, e é pelo seu grande amor, pela sua grande bondade, pela sua infinita misericórdia, que nós estamos hoje aqui, em nome de Jesus. Convido os irmãos a orarmos em nome de Jesus, pedimos perdão pelas nossas faltas, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, é um privilégio estarmos na Tua presença. Que o nome do Senhor, meu Deus, seja glorificado e o Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Eu quero lhe agradecer, meu Deus, por estas portas que foram abertas. Eu quero lhe agradecer, meu Pai, pelas palavras que têm sido pregadas, pela oportunidade de cada um dos irmãos. E que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, nos usar, não somente a mim, não somente a Chile, mas que cada um de nós aqui possa ser usado em favor do Teu reino, em nome de Jesus, né? E que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E, Senhor, eu apresento diante de Ti nesta manhã, em nome de Cristo, a minha vida e a vida de cada um dos que estão presentes. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos perdoe as nossas faltas. Que o Senhor venha nos lavar com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, purificar-nos das nossas iniquidades, e que as nossas vestimentas, meu Deus, estejam alvas, puras, em nome de Jesus, resplandecentes na Tua presença, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E em nome de Cristo, se houver algum poder das trevas ou força do maligno contra as nossas vidas, seja repreendido agora em nome de Jesus. Dá-nos a Tua graça, envia os Teus anjos para nos acompanharem e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças, paz, meu Carlos. Paz não. Faça oportunidade, paz. Faça oportunidade para a Sheila estar dirigindo o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Fala os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que nós Glória a possamos adorar Ele em espírito e em verdade nessa manhã. Eu quero deixar para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Salmos. Salmos 115, verso 17, que diz assim. Aleluia. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que nós nessa manhã possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, né? Que o Senhor possa receber a nossa adoração. Vamos entregar o nosso melhor, né? Independente de como nós estamos, né? Não importa a nossa situação, mas importa que o nome do Senhor seja engrandecido e adorado. Em nome de Jesus. Vamos louvar o hino da harpa, o hino 545. Todos conhecem? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos se sintam à vontade, pode sentar. Glória a Deus. Vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados.
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, aleluia, terei vitória, porque irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos nessa Glória a manhã. Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Aleluia. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, meu Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Glória a Deus. Dá-lhes paz interior Glória a Deus, e aleluia. razões para te louvar. Aleluia. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, mas glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, meu Jesus, saber que estás presente aqui. Reina, 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 Senhor, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. glória, aleluia, Jesus. Hoje nós teremos Santa Ceia, né? Glória a Deus. E vou começar a passar as oportunidades, né? Você que tem um versículo aí no seu coração, Glória né? a Deus, aleluia.
A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que tem fôlego, que adora o Senhor. Talvez você não tenha uma voz, né, de Gabriela Rocha, né, ou de Fernandinho, mas a palavra nos diz que todo, né, o ser que louve, né, que louve ao Senhor. Né? Você tem fôlego, então que louve, né, que adore ao Senhor. Importa é aquilo que o seu coração quer expressar diante do Senhor nesta manhã. Né? E importa que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Né? Pega ali um versículo e traga aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração. Traga aquele louvor que o Senhor ministrou no seu coração. Às vezes você fala assim, eu não vou entregar isso porque é muito simples. Mas pode falar comigo, pode falar com a irmã, pode falar com o irmão. Então, entregue para Jesus nessa manhã aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu começo a passar as oportunidades. Em primeiro lugar, para a irmã Maria José. Tem algum hino, amada? Vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome dele. Eita, glória, aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel, papai. Glória a Deus. Abençoe, amado. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais Glória a uma Jesus. manhã, né, neste culto maravilhoso. Que o Senhor Jesus venha abençoar, Pai, Glória a a cada um que aqui se encontra. Que o Senhor vá de encontro, Pai, nesta manhã, a família dessas pessoas, desses Nome de irmãos que Jesus. estão aqui, Pai. Que o Senhor abençoe o lar, em nome de Jesus Jesus. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes aqui hoje, nesta manhã, com Jesus? Que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente. A palavra de Deus diz, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, meus amados, você que se encontra cansado, triste, com o coração angustiado, que o Senhor nessa manhã venha dar alegria. Aleluia. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Recebe, igreja, o teu milagre nesta manhã. Chama meu nome, muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me coloca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora,
aqui eu agradeço, Pai, a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E as palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu passo a próxima oportunidade para o filho da irmã Maria José. Aceita a oportunidade? Na próxima? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Josiane aceita a oportunidade? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos receber a serva do Senhor, glorificando o nome daquele que é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Será que vai ficar? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Jeremias 33, o 3, que vai dizer assim: clame a mim e eu responderei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Então, meus irmãos, que possamos clamar a Deus na nossa angústia, na nossa tristeza, né? No nosso desespero, né? Que só há um Deus na nossa vida, né? Então, que possamos clamar a Ele quando a gente estiver triste, estiver solitários, porque Ele preenche os vazios dos nossos corações. Ele Aleluia. nos traz alegria. Glória a E Deus. é isso, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. O irmão Carlos aceita a oportunidade? Glória a Deus, aleluia. Vou dizer de novo, não sei falar muito. Amém. Não falo bem, mas eu vou aceitar. Glória a Deus. O papai do céu dizer, pode abrir a boca, eu calo pra dentro, né? Vem comigo. Eu salvo os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. Glória a Essa Deus. passagem que nunca vai sair do meu coração. Que Jesus falou para aquele para irmão Jairo. Jairo, não temas, somente creia. Aleluia. E eu sempre digo isso, está no metrô, na rua, onde eu posso, sempre falo isso aí. Porque mediante de sacrifício que está fazendo, de buscar, de orar, de fazer propósito, o que é que seja, tem que existir no meio a obediência. Porque se não existir obediência, o papai só pode até escutar, mas ele cai fora. Glória a Deus. Aleluia. É o que mais a gente vê. Não é verdade? Aí eu digo, não, mas muitos já questionam, né? Não que eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não adianta. Entendeu? Você tem o coração voltado de uma coisa, é igual não está escrito no Salmo 128. Teme, bem-vindo aquele que tem sonho dos seus que levar a mão para comer e tirar bem. Mas tem muitos que ele vai, está fazendo sacrifício ali, mas não tem. Entendeu? Eu não vou falar muito não, porque é com tanta sede, tem que pedir mais ainda, porque senão eu vou passar uma oportunidade de outra e vou orar muito, buscar para me dar sabedoria, para me louvar. Quero até louvar, eu vou louvar muitas vezes, mas estava ali, teve algo que me tirou do senso, que eu não consegui dar o início da filha de Jairo. A filha de Jairo estava dormindo, Jesus vem da menina, disse ela está, calamana, disse ela está dormindo, tocou na menina, ela se levantou, depois daquela forma, entendeu? Aconteceu e eu esqueci. Vamos ver essa diferença. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Carlos é ótimo, mas Deus atua também na simplicidade, né? Muitas pessoas podem, às vezes, né, olhar uma pessoa simples, né? Mas ali que moram os verdadeiros profetas, né? Assim como Deus levantou Jeremias, levantou muitos profetas da Bíblia, né? Ele ainda levanta no nosso meio nesses dias também. E Ele trabalha muito no meio da nossa simplicidade. Eu quero passar a próxima oportunidade para o colega de trabalho do Vinícius, é o Lucas, né, amor? O Lucas. Vem falar, Lucas, algo da parte do Senhor. Certeza que você vai deixar para a próxima vez. Quem mora lá, Na Ceilândia. na Ceilândia. Não consegui preparar nada. Será? E a esposa, linda? Glória a Deus. Aleluia. Amém, menina. Glória a Deus. Vai adorar o Senhor. Glória a Jesus. Qual é o nome da esposa? Larissa. Larissa. Que nome lindo. É o nome da sobrinha do Vinícius. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Larissa. Um salve a amada igreja da paz do Senhor, né? Amém.
Glória a Deus. Louvamente. Aleluia. Fica à vontade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Em espírito, Aleluia. em verdade, te adoramos. Oh, aleluia. Te adoramos. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Glória a Deus. Glória a Jesus. Rei dos Aleluia. reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver Glória a Deus. na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Santo, Pra santo, te Senhor. adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Glória a Deus. Jesus. Glória, Meu prazer glória, é glória a te Deus. louvar. Aleluia. Meu prazer é Glória a Deus. estar nos Aleluia. átrios do Senhor. Santo, santo é o Meu Senhor. prazer é Aleluia. viver Aleluia. na casa de Aleluia. Deus, onde Aleluia. flui o Glória, amor. glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és Glória a santo. Deus. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, né? As poucas. Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmã Larissa, não pare de adorar o Senhor, viu? Mesmo em Glória a casa, Deus, onde você for, aleluia. adore ao Senhor. A unção que Deus colocou na sua vida é a unção de calmaria. Glória a Glória a Deus. Amém. Assim como ele usava Saul, Davi para acalmar Saul, né? Aleluia. Ali na harpa, você pode entoar louvores Glória a Deus. no meio da guerra. Glória a Deus. E Deus vai trabalhar através da sua voz. Em Viu? nome de Com Jesus. Aleluia. libertação e com salvação de almas. Eu creio. Glória a Deus. Ele é Eu creio, contigo. Pai. E continue louvando ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, igreja, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Eu trabalho com o Vinícius e é uma grande oportunidade estar junto com ele e às vezes a gente consegue conversar um pouco e foi muito bom esses últimos dias porque a gente conseguiu conversar e ele pôde trazer luz e entendimento a coisas que não entendia, né? Às vezes a gente congrega na igreja, Glória a Deus. está em outras igrejas e às vezes a igreja não procura seguir exatamente o que está e às vezes assim vira aquela bagunça, né? Mas conversando com o Vinícius pude trazer entendimento em coisas que são mandamentos na Bíblia e a gente não seguir, né? Como sobre o dízimo, muitos lugares tentam trazer usar ferramentas para fazer a arrecadação de uma forma talvez que não seja viável, né? Não da forma que Deus gostaria, né? Porque Paulo diz em Coríntios
se eu não me engano, 8, 10, se eu não me engano, desculpa. E aí ele diz que a oferta tem que ser voluntária e se for, tem que ser de coração, né? Glória a Então, Deus. graças a Deus, pude ter entendimento não só nesse assunto, mas também em vários outros. E é isso, eu agradeço a oportunidade e vamos cada vez mais buscar entendimento para aprender, para não sermos, como é que posso dizer, assim, manipulado, não ser passado para trás, para fazer totalmente a vontade de Deus. Aleluia, amado. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos então nessa hora. Eu vou louvar mais um louvor Amém. Glória a Deus. antes da palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós não temos um tocador no nosso meio, né? Então, por enquanto, é só um velho. Chegou ali. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja, Senhor, Deus santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, possa estar preparando cada um para essa santa ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus santo. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, Glória a Deus. Aleluia. seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, Eita, glória. lama sabachthani. Glória a Deus. Aleluia. Clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, aleluia, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia Glória a Deus. da ingratidão, aleluia, que o povo fizera sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Glória a aleluia, Deus. Aleluia. Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Aleluia. Clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, aleluia, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu, aleluia, da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, aleluia, Glória a Deus. lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, mais uma vez, de novo clamou, e sem forças, porém,
o Mestre expirou. Aleluia. Glória a Aleluia. Aleluia, Jesus. A tua palavra, Senhor, nos garante que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E como nós entoamos mais cedo, aleluia, nós agora podemos crer no amanhã. Amém? Que Jesus possa abençoar e renovar a sua fé nessa manhã. E saber que o amanhã está nas mãos de Jesus. E quando está nas mãos dele, tudo vai dar certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade e passo por meu esposo está trazendo a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pela graça do nosso bom Deus, nós sentimos hoje a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos Aleluia. visita, conforta o nosso coração. Sim. Que Ele possa, irmão Carlos, derramar cada vez mais da sua graça. Glória a Deus. Que, como diz a palavra lá nos profetas, não lembro aonde agora, mas que o seu Espírito, que o seu Espírito desça sobre nós como aguaceiro, quem sopra a terra. E que em nome de Jesus, ainda que cheguem dias nos quais nós não tenhamos abundância, não tenhamos tudo que nós gostaríamos de ter, mas que uma coisa nós venhamos a ter em abundância e não nos falte jamais, que seja o Espírito dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se formos cheios de Deus, as outras coisas não farão falta. Mas os homens que têm falta de Deus, eles podem ter tudo, mas são vazios e deprimidos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de meditar convosco brevemente nesta manhã. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aqueles que puderem, vamos ler juntos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ver se consigo fechar aí, para só não incomodar os irmãos. Se a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar aí Em nome para a de semana Jesus. que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Quer Aleluia. chegar pra cá, ó. Pra correr de sol, dá também. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém. Está escrito assim: somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate que me vistes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora, em nome de Jesus. Glória Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, eis-nos aqui diante de Ti. Sim, Pai. Nós não estamos, Senhor, diante de um homem ou de um filho do homem, mas nós estamos diante de Ti, diante do Teu trono de graça, diante do Senhor Todo-Poderoso. E eu sei que o Senhor nos assiste neste momento e que o Senhor recebe a nossa adoração e o nosso culto. E, meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir que Tu possa nos abençoar nesta palavra que vai ser ministrada, que o nome do Senhor, meu Deus, seja engrandecido, que o Senhor possa, Pai, verdadeiramente usar os meus lábios para edificar-me a mim e edificar também aos meus irmãos, em nome de Jesus. E que nós venhamos, Senhor, ser ainda mais edificados do que já fomos e que o Teu nome seja engrandecido. E em nome de Jesus, que todo o poder das trevas e força do maligno contra a vida de qualquer um de nós seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Poder Glória a sentar, Deus. Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Faltava pouco tempo para a crucificação do nosso Senhor. Era noite,
O Senhor Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras com os seus apóstolos, os 11, porque Judas já havia saído para traí-lo. Traiu com um beijo. E o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras com 11 dos seus apóstolos. Até que ele chama 3. Talvez os 3 mais íntimos, talvez os 3 que ele sabia que tinham maior capacidade para orar e interceder juntamente com ele. Mas por algum motivo, Jesus chama João, Pedro e Tiago para um lugar mais à parte, um lugar mais secreto, um lugar mais privativo, juntamente com ele. É interessante que Jesus, quando ele estava ainda diante dos 11, talvez ele ainda mantinha uma postura forte, firme, e não mostrava ali como ele realmente estava se sentindo. Mas quando ele vai para um lugar à parte com Pedro, Tiago e João, ele desmorona. E ele começa a chorar e a dizer que estava angustiado. E não era qualquer angústia. A gente às vezes sofre com coisas pequenas neste mundo. E Jesus ele se volta para Pedro, Tiago e João e ele diz que ele estava angustiado e angustiado como angústia de morte. E a angústia que Jesus estava sentindo, meus irmãos, era tão grande que chegou a um ponto da sua oração que ele suava gotas de sangue, elas caíam na terra, ele clamando ao Pai, ele clamava ao Pai: Pai, essa é a tua vontade, Senhor, é o que o Senhor quer, mas se possível, passa de mim este cálice. Por 3 vezes ele vai e ora ao Pai com a mesma coisa, dizendo e repetindo as mesmas palavras: Senhor, não a minha vontade, mas sim a tua seja feita. Se possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia, ele sentia ali, Jesus, né, ele estava sentindo todo o peso do pecado, todo o fardo que estava sobre as nossas costas, era ali colocado sobre as costas do nosso Senhor Jesus. Talvez nós possamos, nem consigamos imaginar hoje aqui a pressão espiritual pela qual ele estava passando. O fardo espiritual que ele carregava naquele momento para salvar e para tirar a imundícia que estava sobre as nossas almas. Era ali, ele estava lutando e pelejando ali pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas. É interessante que Jesus ele ora 3 vezes. E quando ele começa a orar ao Pai na primeira vez, ele diz: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Na segunda vez, quando ele vai orar, ele chega e diz a Deus: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E na terceira vez que ele vai orar, depois que ele termina, ele se volta para os seus discípulos e diz: levantai-vos, vamos, porque o tentador está chegando. Quando o Senhor Jesus ele termina a sua terceira oração diante do Pai, a gente vê uma mudança, é como se ele tivesse transformado quase que uma outra pessoa. Aquele homem que estava angustiado, triste, com uma angústia quase até a morte, ele agora estava preparado, e ele se volta para os seus discípulos e diz: vamos, eu estou pronto para o que está por vir. Aleluia! Glória a Ele Deus! havia sido renovado e fortalecido, ele deixa ali uma lição para nós. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis na vida e queremos vencer e enfrentar com as nossas próprias forças. Mas ali Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele estava em carne e osso, assim como nós. E o que ele fez no seu momento de maior angústia? Ele colocou os seus joelhos no chão, ele entrou no secreto junto com Deus, ele foi orar onde ninguém mais o via, e ali Deus o recompensou, como diz Mateus capítulo 6. E ele foi fortalecido. Deus enviou um anjo para ajudá-lo. E ele saiu dali preparado. Um homem que estava suando sangue de tanta angústia que ele sentia. Ele saiu dali dizendo: vamos, o tentador está chegando. Aleluia. Ele sabia que Deus não havia livrado ele da tentação, da prova, da dificuldade. Mas ele sabia que agora ele estava firme e preparado para enfrentar tudo que havia de vir sobre ele. Aleluia! Glória! Meus irmãos, em nome de Jesus, quando passarmos pelos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, como dissemos na sexta-feira, quando Deus nos colocar no vale da sombra da morte, passarmos por vales tenebrosos, situações difíceis, coisas que nós não teremos capacidade de resolver, passamos como nos diz a palavra do Senhor: entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, e ali o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará em nome de Jesus. Glória a Deus! E ainda que Ele não nos tire da provação e da dificuldade, Ele vai nos dar a força para enfrentar de cabeça erguida. Ele vai nos dar a força para enfrentar orando em nome de Jesus. Ele vai nos dar a força para enfrentar com esperança, com fé, em nome de Jesus Cristo. E nós enfrentaremos e venceremos ao inimigo. E ele vai tentar de todas as maneiras possíveis nos desviar do caminho do Senhor. E ele não vai conseguir. E como nos diz a palavra de Deus, ele vai tentar, como um leão rugir ao nosso redor. Não vai conseguir. E ele vai sair envergonhado.
Porque ele veio tentar nos envergonhar, nos afastar do caminho do Senhor e não vai conseguir. Ele vai sair chorando e envergonhado em nome de Em Jesus. nome de Jesus, aleluia. Por isso façamos como Cristo. Sigamos o seu exemplo, meus irmãos, em nome de Jesus. Oremos, busquemos a presença e a face do nosso Senhor e nos momentos de mais angústia e mais tribulação nas nossas vidas, pelejemos em oração em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, esse sofrimento que ele passava ali no Getsemane era talvez somente uma prévia, porque ele ali era uma batalha não simplesmente física, o sofrimento dele não era simplesmente físico, né, mas era um sofrimento também espiritual, porque como eu já disse, ele carregava ali os pecados de toda a humanidade. E o seu sofrimento, como nós bem sabemos, foi muito além ainda. Os homens cuspiram nele, prenderam ele como um malfeitor, prenderam ele como um homem mau, como um mentiroso, como alguém que tivesse cometido alguma maldade sem ele jamais ter cometido maldade alguma. Colocaram nele uma coroa de espinhos, zombaram dele, rasgaram as suas vestes, chicotearam as costas do nosso Senhor, a ponto de elas terem ficado talvez até dilaceradas. Humilharam o Rei do Universo, o Senhor da Glória. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que quando ele foi pregado na cruz, que ele não estava com uma tanga, mas deixaram ele completamente nu, no estado de completa vergonha e humilhação para o nosso Senhor. As pessoas passavam por ele e meneavam a cabeça, dizendo: não foi tu que salvaste a outro, salva-te a ti mesmo agora. Os homens humilhavam o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Ele foi humilhado, ele foi transpassado, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por aqueles que eram seus. João capítulo 6, versículo 66, coincidentemente, 666. Mas João capítulo 6, versículo 66, a palavra do Senhor diz, né, Jesus havia acabado de alimentar uma multidão, dando pão para eles, dando peixe para eles. Né? E aí ele começa a pregar uma palavra dizendo que somente poderia herdar ou receber a eternidade aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue. E aqueles homens que outrora estavam tão animados por terem ouvido a palavra do Senhor, eles se voltaram para Cristo e disseram: quão dura é essa palavra? Quem poderá suportar? E aí, um a um, eles começaram a deixar Jesus. Eles começaram a abandonar a presença de Cristo e ir embora. E haviam tantas pessoas ali que foram alimentadas por Cristo, mas ali no final, João capítulo 6, versículo 66, somente ficaram os 12 apóstolos, todos foram embora, todos abandonaram a Cristo. Ele foi rejeitado mais uma vez. E é interessante que, por vezes, ele, inclusive, certa feita, ele foi na cidade dele, na cidade natal dele, os homens tentaram jogá-lo de um penhasco, os homens rejeitaram ele. A classe sacerdotal da época rejeitou a Cristo. Quantas coisas o nosso Senhor passou. Quanto sofrimento na cruz, como a Shirley cantava aqui agora há pouco, que ele dizia lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, aleluia. Mas não obstante todo o sofrimento pelo qual ele passou, como nós dissemos, inclusive na sexta-feira, ele manteve a sua convicção, ele manteve o seu propósito, que era salvar a Shirley, salvar a Tabita, salvar o Matias, o irmão Carlos, a irmã Maria. E cada um de nós que estávamos aqui, ele tinha em seu coração, ele tinha em sua mente, que nós precisávamos ser salvos. Ele sabia que se ele não se mantivesse firme, talvez se ele desistisse naquele momento, talvez se ele desistisse e pedisse ao Pai que o Pai mandasse 12 legiões de anjos para acabar com tudo aquilo ali, que nós não teríamos salvação. Que não haveria possibilidade para nós. É verdade, papai. Mas ele se fez como servo, ele rejeitou a sua glória, a sua riqueza, né, e ele assumiu a forma de um homem, mesmo sendo Deus, para que nós hoje estivéssemos aqui. Glória a Deus. Não fosse a insistência de Cristo em nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje, meus irmãos. Eu acredito que talvez Deus já teria destruído este mundo, tamanha sua ira, tamanha pecaminosidade deste mundo. Mas Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Ele viveu uma vida digna, ele viveu uma vida honrada, ele viveu uma vida correta, ele viveu uma vida honesta, ele viveu uma vida santa, ele viveu uma vida pura, por amor a nós. Ele veio ao mundo como homem para mostrar para nós que é possível sim servir a Deus, que é possível sim seguir os evangelhos. Ele veio mostrar que não é fácil,
que nós vamos ser perseguidos, humilhados, às vezes rejeitados, mas Ele veio mostrar que é possível. Aleluia. Glória a Deus. Mas não se enganem também, porque nós não damos conta. Lucas não tem a menor capacidade de sozinho servir a Deus, nem eu, e nem ninguém que está aqui. Amém. Glória a Deus. É Nós não conseguimos vencer os nossos pecados. O único que consegue é Deus. Glória a Deus. É verdade. E nós somente vencemos Ele quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele. Aleluia. É por isso que nós dizemos aos homens: vinde como estáis. Nós viemos em pecado, cheio de manchas, cheio de corrupção, cheio de maldades, cheio de inveja, de ódio, de tudo que não presta neste mundo. E aí depois que nós entregamos a vida a Ele, aí Ele vai nos mudando, Ele vai nos transformando, Ele vai tirando o que não presta, Ele vai tirando aquilo que é desagradável a Ele, e Ele vai purificando as nossas vestes em nome de Jesus. Mas não se engane, você não vai conseguir se limpar sem entregar a sua vida a Ele primeiro. Entregue a sua vida a Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Entregue os teus Glória a caminhos. Deus. Sirva a Ele. Ore, leia a Escritura Sagrada. Busque um novo nascimento. Busque o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio da presença do Senhor. E aí Ele vai mudar e transformar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus sofreu muito por amor a nós, meus irmãos. Glória a Deus. E aqui essa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele pede uma coisa aos filipenses: somente viver vida digna do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos pede algo, e é o que eu peço hoje também a mim e a vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente viver vida digna do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que, pastor? Por que nós precisamos fazer isso? Uma vida digna do Evangelho de Cristo. Para honrar o sacrifício, para honrar a luta, para honrar o empenho que Ele fez por nós. Ele sofreu horrivelmente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância hoje. Então, em nome de Jesus, honremos o sacrifício do nosso Senhor na cruz. Glória a Deus. Ele entregou a sua carne, Ele entregou o seu sangue, Ele sofreu, Ele se entregou nas mãos dos pecadores para que nós tivéssemos salvação. Em nome de Jesus, vamos honrar aquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Lembremos-nos sempre daquilo que Ele fez por nós, em nome de Jesus, e honremos esse sacrifício. Aleluia. Renunciemos a nós mesmos. Mateus capítulo 16, versículo 24. O Senhor Jesus pergunta: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, meus irmãos, é nós vivermos como Ele. Esse é um dos motivos dele ter vindo à Terra. Ele veio nos mostrar, como eu já disse, que é possível nós servirmos a Deus. E Ele veio nos mostrar e deixar as pegadas dele, para que nós trilhássemos as mesmas pegadas. A porta para entrar no Evangelho, ela é extremamente apertada e poucos são que passam por ela. Mas depois que você passa pela porta que é apertada, o caminho também é estreito, direito, reto. E se você olhar para a direita, ou você for para a direita ou para a esquerda, você vai cair da graça. Nós precisamos se caminhar reto em nome de Jesus. Caminhar à luz das Escrituras Sagradas, sem nos desviar em momento algum. Ele deixou o caminho. Ele deixou o caminho escrito. Está nas Escrituras Sagradas. Verdade. E às vezes quando tem alguma orientação que nós precisamos, que não está aqui, alguma direção específica, está na oração em nome de Jesus. Ele fala conosco. Ele não fala só com o pastor, ele fala com o irmão Carlos, ele fala com a irmã Maria José, porque não existem mais intermediários entre Deus e o homem. Agora todo homem, até mesmo uma criança, pode ter o Espírito de Cristo, ouvir a voz de Cristo, ser cheio da presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, não temais hoje vos colocar diante do trono da graça de Deus, porque Ele está acessível a todos os homens. A salvação, ela não está só aqui, não está só ali, ou só daquele outro lado. A salvação está acessível e disponível a todos os homens. Se o indígena lá no meio da floresta amazônica conhecer a Cristo e permanecer firme até o fim, ele vai ser salvo. Porque não depende de placa de igreja, não depende de nada disso, não depende de templos bonitos. Os africanos que mal têm dinheiro, que eles cultuam a Deus em um barraco com palha, com os pés no chão, o
Nem existe, né? Piso lá, eles pisam literalmente no chão. Eles estão lá glorificando a Deus, cheios da presença do Altíssimo. E Deus está presente no meio deles. É verdade, Pai. Não há exigências para o Evangelho. O Evangelho ele não é feito por templos, por paredes, por homens, por cargos, por pastores. O Evangelho é feito por um coração que se disponibiliza diante de Deus. Glória a Deus, é verdade. Aonde quer que esse homem ou essa mulher esteja, que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor está disponível a todos os homens, meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não vos permitais passar um dia sequer longe da presença dele. Eita, Deus, é verdade. Aleluia, Jesus. Às vezes, né, Lucas? Nós passamos alguns dias longe da igreja, longe dos templos, mas longe da presença dele. Não aceitem em nome de Jesus. Glória a Deus. Não aceitem ficar longe da presença dele. Orem, busquem o Senhor. Em nome de Jesus, sejam cheios da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nada vos impeça de estarem cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Verdade, Deus. papai. Por isso, em nome de Jesus, eu vos convoco e eu vos conjuro a minha voz nesta manhã, para que nós venhamos a viver uma vida digna do Evangelho de Glória a Cristo, Deus. a seguir os seus passos, a andar como ele andou, a pensar como ele pensou, a viver como ele viveu, em nome de Jesus. Aleluia. Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, Glória a que me Deus. amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Glória a Deus. Glória, E se aleluia. Cristo vive em nós, Aleluia, Jesus. nós precisamos viver como Ele. Não que vamos ser perfeitos como Ele, mas nós precisamos parecer como Ele. Nós precisamos cheirar como Ele. Nós precisamos pensar um pouquinho como Ele Glória, pensou. Jesus. Nós precisamos amar os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, as prostitutas, os traficantes. Por quê? Porque Jesus, quando Ele pisou nesta terra, Ele era criticado, porque Ele andava com aquelas pessoas que os homens rejeitavam. Quando havia um mendigo, havia uma prostituta, havia um publicano, um fariseu que estava arrependido, Jesus andava com essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Não menosprezais os pequeninos de Deus, mas tenhais misericórdia em nome de Jesus do pobre que tem necessidade, da viúva que está passando a precisão, do órfão que perdeu os seus pais. Porque Deus ama essas pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. É muito fácil eu amar a Shirley, a Tabita, o Matias, a cada um de vocês. Mas será que nós conseguimos amar aqueles que nos odeiam? Aqueles que, se puderem, que se nos encontrarem hoje, talvez até nos matariam. Jesus nos manda hoje amar essas pessoas, irmão. Glória a Deus. Jesus nos manda hoje amar aqueles que nos detestam, amar aqueles que nos querem mal. E é interessante, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, a pessoa pode ter feito mal o quanto foi para nós, mas quando nós colocamos o joelho no chão e oramos por aquela pessoa, naturalmente vai surgindo um amor que nós não tínhamos por aquelas vidas. Nós vamos amando aqueles que nos detestavam, e aqueles às vezes que até que aqueles às vezes até que nós não gostávamos dele, nós vamos passando a amar essas pessoas. Glória a Deus. Vocês querem curar os vossos corações, querem perder a raiva de alguém, orem por ela. E aí o amor de Cristo vai inundar os vossos corações. E vocês vão ter paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Liberai perdão aos vossos irmãos em nome de Jesus. E talvez alguém pergunte hoje aqui, mas Senhor, quantas vezes? Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7, Pedro. Glória a Deus. Perdoai em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Perdoai as faltas e os pecados uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Fazei em nome de Jesus Cristo, como diz Tiago também, a verdadeira e pura religião sem mácula diante de Deus. É visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se livre das corrupções do mundo. Em nome de Jesus, não vos deixais contaminar com as coisas deste mundo. Fugir da aparência do mal. Aleluia. Andai como Cristo andou em nome de Jesus. O nosso Senhor andou neste mundo e jamais se encontrou dolo ou mentira em seus lábios. Glória Glória a a Deus. Deus. É interessante que Jesus, os homens não tinham nada do que acusar.
Os homens procuravam, caçavam, olhavam de um lado, olhavam do outro, e não havia nada que eles encontrassem para acusar Jesus. E as coisas das quais eles acusaram ele quando o prenderam foram mentiras que eles forjaram ali no momento. E é assim que nós precisamos ser. Homens e mulheres irrepreensíveis. Aleluia. Nos quais não haja dolo, não haja mentira, não haja inveja, não haja maldade. Homens e mulheres simples em nome de Jesus, que estejam com o único propósito de servir e glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, que as nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo também, possa ser uma carta aberta, lida diante de todos os homens. Aleluia. Que não haja... Glória a Deus. Os irmãos, prestarem atenção nisso. Que não haja nada nas nossas vidas que nós tenhamos vergonha de dizer em público. Se houver hoje algo dentro dos nossos corações, que passa pelas nossas mentes, que talvez nós não teríamos coragem de dizer e anunciar a todas as outras pessoas, será que isso é verdadeiramente agradável a Deus? Porque o apóstolo Paulo nos diz que a nossa vida deve ser como uma carta aberta, lida diante de todos os homens. Aleluia. Que nós não tenhamos do que nos envergonhar em nome de Jesus. Que não haja segredos nos nossos corações. Mas que em nome de Jesus, que Deus nos dê a graça. E se um dia nós precisarmos contar toda a nossa vida a alguém, se o juiz, uma investigação, precisar investigar tudo aquilo de nós, que não se encontre nada do qual nós possamos nos envergonhar, mas que nós mesmos venhamos a contar, e nós, contando a nossa história, os homens possam louvar e engrandecer o nome de Deus. Por quê? Aleluia. Porque nós vamos ser como Cristo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. É interessante que lá em Atos, não me lembro agora qual a passagem, qual versículo, mas a primeira vez que foi usado o nome de cristãos foi com Paulo e foi com Barnabé. É interessante que eles estavam passando, eu acho que passando um tempo em Antioquia, e ali eles passaram um bom tempo ali. E eles foram chamados de cristãos porque eles conviveram um bom tempo naquela cidade. E não foram eles que se deram esse nome de cristãos, mas as pessoas deram para eles o nome de Glória a cristãos. Deus. A alcunha de cristãos. Por quê? Porque cristão significa pequeno Cristo, ser como Cristo. As pessoas viam que eles viviam uma vida tão Aleluia, correta, Jesus. tão honesta, tão justa, que não viram outro nome para dar para aqueles dois homens, senão cristãos. Aleluia. Porque eles se pareciam demais com Jesus. Glória a Deus. Eles pregavam como ele, eles agiam como ele, eles faziam o que ele fazia, eles amavam como Cristo amava. Que em nome de Jesus, que quando nós passarmos, o perfume, o aroma suave de Cristo fique impregnado na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, aonde quer que for, que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam que nós somos pessoas diferentes, que vejam que ainda há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, né? E como nós dissemos no primeiro culto, não importa como a nossa família está, não importa como a igreja está, não importa nada disso, a única coisa que importa aqui hoje é que nós, cada um de nós pessoalmente, venhamos a fazer a nossa parte e ser como Cristo em nome de Jesus. Amém. A ser como estrelas brilhantes neste mundo. E que a nossa luz venha irradiar, para que os outros também venham brilhar a luz de Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, a minha recomendação para vós nesta manhã é essa. E para mim também. Vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Honremos o sacrifício que Ele fez por amor a nós. E que o seu nome seja glorificado em Em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Vamos orar mais uma vez Amém. para encerrar a palavra. Glória Que o nome a do Deus. Senhor Aleluia. seja glorificado em nome de Jesus. Ah, Deus, eu te bendigo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra, na qual o Senhor nos recomenda a vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. E, Senhor, em nome de Jesus, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos mérito, e nós, por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, dá força a cada um de nós, para que nós venhamos a viver de acordo com a Tua vontade, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja engrandecido. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres amorosos, santos,
que não se encontre mentira nos nossos lábios, que a pornografia passe longe em nome de Glória a Jesus. Deus. Todo mal seja Nome repreendido, de que a Jesus. adultério, Senhor, nunca seja uma Nome possibilidade, de Jesus. mas que o teu nome seja engrandecido. E Nome nós de venhamos, Jesus. Senhor, a tratar bem as nossas esposas, tratar bem os nossos esposos, tratar bem os nossos filhos, em nome de Jesus. Nome Que de todos que olhem para nós tenham um bom testemunho de nós, em nome Nome de de Cristo. Jesus. E que as pessoas possam, Senhor, verdadeiramente, espontaneamente, nos chamar de verdadeiros cristãos, em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Na força, cada Glória a um, Deus. que todo o poder das trevas caia por terra, Sim, e Pai. em nome de Jesus, que toda amarra do inimigo, todo pensamento do inferno seja repreendido. Senhor, quebra nesta manhã, Senhor, toda maldição, todo impedimento, todo peso, todo pensamento que não vem de Ti. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar para a Santa Ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já preparo um prova. Glória a Deus. Deus nos deu a oportunidade nesta manhã de falarmos um pouco do sofrimento que o nosso Senhor teve na cruz em favor das nossas vidas. E como eu insisti bastante diante de vós, honremos esse sofrimento, né, e vivamos vida digna do Evangelho de Cristo, honrando todo o sofrimento que Ele teve por nós. E hoje, em nome de Jesus, nós já estamos, na verdade, desde as oportunidades da Chile, né, relembrar o sacrifício que Ele fez em favor das nossas vidas. O pão simbolizando a carne dele que foi moída, que foi dilacerada para a salvação das nossas almas, e o seu sangue que foi derramado, que hoje nos purifica de todo pecado e nos dá a graça, né, de termos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Está escrito assim: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Nós temos aqui diante de nós um mandamento, né? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu me lembro de que, certa feita, o Senhor Jesus, Ele anunciou aos seus apóstolos que Ele iria morrer e sofrer muito nas mãos dos pecadores. E aí Pedro se volta para Jesus, chama ele no canto e diz: Senhor, jamais. Acho que o irmão Carlos até falou sobre isso um dia. No metrô, não foi? Foi no metrô, não foi, irmão Carlos? Foi. E aí Pedro se volta, pega e chama Jesus no canto e fala: Senhor, jamais, longe disso. Nunca aconteceria isso com o Senhor. Né? E Jesus se volta para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, pois tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus, ele precisava sofrer. Ele precisava passar por tudo aquilo, foi doloroso, foi doído. Nós às vezes hoje lembramos e nos entristecemos um pouco às vezes, mas Ele precisou fazer isso para que nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos o Espírito dEle dentro dos nossos corações. Amém. Por isso, em nome de Jesus, Ele sofreu muito. Vivamos, portanto, vida digna do Evangelho de Cristo e agradeçamos a Deus por esse sacrifício que Ele fez em favor das nossas vidas. Glória a Deus. Quanto sofrimento, quanto sangue derramado. E em nome de Jesus hoje, nós somos o seu corpo. Não o corpo do homem, o filho do homem, ou dos nossos pais, mas somos o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Aleluia. Por isso, em nome de Glória a Jesus, Deus. todo aquele que está entre nós hoje, que já foi batizado, já entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, né, que faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus, está convidado
a participar da ceia do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Mas não nos deixemos enganar, porque esse momento também é um momento extremamente sério. Versículo 27. Eis porque todo aquele comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Meus irmãos, quando nós participamos do pão e do vinho, nós estamos dizendo que nós fazemos parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estamos fazendo justamente aquilo que foi pregado hoje. Vivendo uma vida digna do Evangelho, uma vida digna da igreja, uma vida digna de Cristo. Se as pessoas olharem para nós, nós somos tudo aquilo que nós pregamos hoje, não vou repetir de novo. Então, quando nós participamos aqui, nós dizemos que nós estamos em comunhão com Deus e com a sua igreja. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar convosco em nome de Jesus. E que Deus possa, se houver necessidade, nos perdoar os nossos pecados, as nossas faltas. Verdade. Porque em um segundo, em um instante, Deus pode perdoar um estuprador, uma prostituta, um traficante. Basta haver um arrependimento genuíno. Verdade. Não importa o tamanho do seu pecado, da sua falta, se você se arrepender genuinamente, Ele vai pegar toda essa mancha que há na sua veste hoje e vai lançar no mar do esquecimento. E vocês estarão com as vestes resplandecentes mais uma vez, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir perdão pelas nossas faltas, se houverem, e que Deus abençoe a ceia da qual nós vamos participar daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós relembramos, ó Pai amado, Ô, tudo que, ó Senhor. Deus, o Senhor fez. Que eu venha Nós só temos hoje, Senhor, a lhe agradecer, Jesus. Lhe agradecer pelo sacrifício vicário do Senhor na cruz. Em nome de Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas gotas de sangue que tu derramaste em favor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por todo o sofrimento. Nós nos entristecemos hoje em ver o quanto o Senhor sofreu, mas era necessário. Eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor não desistiu da vida de cada um de nós que estamos hoje aqui. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cada um de nós possa viver uma vida digna do Evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Honrando o teu sacrifício na cruz. Que já não seja mais nós a viver, mas sim o teu Filho. Aqueles que não nasceram de novo, Senhor, dá a graça do novo nascimento. E que sejamos, em nome de Jesus, cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Aleluia. Em nome de Jesus, eu, juntamente com os meus irmãos, eu me coloco diante de Ti, Deus. Aleluia. Eu te peço perdão pelas minhas faltas, pelos meus pecados, pelas minhas maldades, que em santidade eu posso participar hoje desse momento. Mas eu peço mesmo pelos meus irmãos, Senhor. Senhor, se houver algo hoje que impeça qualquer um aqui de participar da ceia, traz a memória, mas traz também um arrependimento verdadeiro, genuíno, a vontade de não fazer nunca mais, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E se hoje, se hoje Satanás te prende, se hoje Satanás está te acusando, se hoje Satanás está te amarrando em pecados do passado, em nome de Jesus, Espírito das trevas, seja repreendido agora, seja liberto em nome de Cristo. Que Deus te encha de graça, o sangue de Jesus te purifique e que toda acusação do inimigo caia por terra hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glorificado seja, Senhor. Pai, o teu santo Aleluia. nome neste momento, Pai, aqui na tua casa, na Nós tua queremos, em nome de presença. Jesus, consagrar o pão e o suco de uva diante de Ti, que simbolizam a Tua carne e o Teu sangue. Nós consagramos estes elementos diante de Ti e que eles possam, Pai, verdadeiramente simbolizar, Pai, o Teu corpo e o Teu sangue. E hoje nós os comeremos em memória da morte do Senhor na cruz. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar a Shirley para estar entoando o hino enquanto a Tabita distribui o pão em nome de Jesus. Amém. Quer distribuir? Glória a Deus. Matias vai distribuir o pão, você distribui o vinho.
Você consegue? Cuidado, tá? Não, Glória a Deus. Que lindo, Pai. Depois você vai subir. Aleluia, Jesus. Os irmãos que forem receber, por favor, se fiquem em pé. Matias vai lá em cada um e entrega com os irmãos. Vai devagar, sem correr. Papai lindo. Vai, pode ir. Que lindo, Pai. Glória a Deus. 39 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só um minutinho, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Meus irmãos, tomai e comei, este é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podei participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-o dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Tomemos em nome de Jesus o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, à espera do dia em que nós tomaremos, não mais aqui neste mundo, Glória a Deus. mas na eternidade junto com Ele para todo Aleluia. sempre, em nome de Eu Jesus. creio, Pai. Poder participar em nome de Jesus.
Amém. Senhor, em nome de Jesus, não temos palavras para te agradecer. Obrigado. Somente louvamos e engrandecemos ao teu nome, Deus. Aleluia. Senhor, é a nossa vida, Deus. Não há privilégio maior neste mundo do que adorar o nome do Senhor. Que nos falte tudo, Senhor, mas jamais nos falte o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, livrai-nos desde já da tentação. Deus, em nome de Jesus, o que eu quero te pedir, Deus, não é que todos que estão aqui fiquem nesta igreja. Eu quero te pedir hoje aqui, é que em nome de Jesus, que todos que estão aqui venham beber do vinho, beber do sangue lá na eternidade, junto com o Senhor para todo sempre. Porque é isso que nós buscamos. Nós não estamos aqui buscando placa de igreja, nós estamos buscando aqui cargos, estamos buscando aqui a eternidade, que é eterna, que é perene e que é muito maior do que as tribulações que nós passamos neste mundo. Glória a Deus. Nós chamamos, Deus. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Senhor, é a nossa vida, a esperança da glória. Rei da glória. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua graça no nosso meio. O teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Não Deus. pode sentar. Aleluia. Fábio, você recolhe os copinhos para mim, por favor. Obrigada. Aleluia, meus irmãos. Estamos quase caminhando para a finalização do culto. Glória a Deus. Glórias a Deus pela Santa Ceia, glórias a Deus pela sua presença. E que, em nome de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, digo mais uma vez, somente viver vida digna do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Amém? Antes de encerrarmos, alguns irmãos gostaria de receber uma oração, Aleluia, Jesus. mesmo que não digam o porquê. Glória a Deus. Aleluia. Alguém? Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. O irmão falou o nome, eu esqueci. Keliston. Keliston. Vamos chamar a turma mais fácil. É quase o Cleverson. Cleverson. Mais alguém gostaria de receber uma oração? Irmã Josiane? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu, pelos que ficarem em casa, Fábio e Fabiano, que o Senhor venha, Pai, Amém. a trazer eles para a casa do Pai. Lucas, Porque Larissa eu também. creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Maria, chega um pouquinho mais para cá, por favor. Por favor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te Em nome de louvo e te Jesus, Senhor, agradeço. te Eu quero apresentar a gente aqui a vida do Lucas, da Larissa, da irmã Josiane, do Keliston, da irmã Maria José, da vida de cada um dos filhos dela, Pai. A tua graça possa ser derramada sobre a vida de cada um, Deus. E, Senhor, mesmo nos ambientes mais tenebrosos, nas situações mais difíceis, que eles possam ser luz em nome de Jesus. Que teu Espírito seja derramado em abundância sobre a vida de cada um deles. Que as portas venham a ser abertas para o louvor do teu nome. As dificuldades sejam repreendidas, mas independente de qualquer coisa, que eles estejam firmes na tua presença. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade do coração de cada um nesta manhã. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe e visite e supra as suas necessidades. Ó Deus, na Em vida nome de de cada Jesus. um, ó Pai. Todo Em mal, nome de todo o Jesus, poder das alerta, trevas Pai, sobre as nossos vossas corações vidas à tua seja presença, ó repreendido Deus. agora, Em nome de Jesus, que o Jesus. teu nome seja Amém. glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles Glória a possam Deus. testemunhar. Aleluia. Deus Em nome de é fiel. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitar que ela está todo mundo aqui, vamos dar a bênção apostólica e orar pela nossa semana, em nome de Jesus. Senhor, grato por esse culto. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Em mais uma semana que está se iniciando. Que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, que o Senhor nos direcione. E como já foi dito, que nos falte tudo, mas não nos falte a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as mãos, em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o amor de Deus Em nome de e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, Em nome de desde Jesus. já
e até os tempos eternos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Está encerrado. Glória a Deus. Aleluia.